eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje eu vou falar sobre um insight importante que eu tive recentemente em função de um post de uma astróloga americana, em que ela falava o seguinte: existe no imaginário, mesmo na própria religião Wicca, a ideia de a jovem, a mãe e a anciã. E que essas posições, a gente pensa que já está sabendo tudo, né? Que não vai ter nada que vai surpreender, e de repente a gente ouve uma coisa assim, a gente fala, meu Deus, nossa, como que eu não pensei nisso, né? E ela fala uma coisa, fala assim, gente, hoje existe um outro arquétipo feminino para se expressar, que é a mulher soberana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Pela primeira vez na humanidade, a gente vê um número substancial de mulheres podendo escolher, podendo optar entre casar, entre ter filhos ou não, entre ter uma vida profissional ou não. Essa capacidade de escolha, ela é meio inédita, fruto de muito esforço, muita luta, muito tudo, e não quer dizer que esteja bom. Mas aquele conceito que a gente tinha, que a gente até achava que era inclusiva, a ideia de a mulher como a jovem, as fases da idade, né? Como a gente tentando, como wiccanos, como bruxos, como pagãos, a gente entendendo que a mulher tem as suas fases, como a lua, e que essas fases elas correspondem também a um papel que elas tinham no meio da sociedade, né? Só que era uma sociedade patriarcal, né? E nesse contexto, a mulher tinha uma função que preenchia as necessidades dessa sociedade patriarcal. Então, ela era vista como pela função. Então, a mulher atraente, sedutora, a mulher bonita, jovem, a mulher mãe prestando ao serviço da maternidade, né, dos cuidados, e a mulher idosa, que podia ser sábia, mas podia ser aquela que está retirada, aquela que já está se preparando para desencarne, né, aquela coisa meio sem utilidade também. E a gente tentando valorizar a mulher em todos os seus aspectos, não se dando conta da emergência de um outro tipo de mulher. Uma mulher que, inclusive, ela pode estar na jovem, na mãe e na idosa, que é uma mulher que hoje ela tem uma autonomia, e mais do que uma autonomia, uma soberania, né? A autonomia é quando você dá conta de se manter, você tem a sua independência, né? E isso está acontecendo. Mal e porcamente, as mulheres continuam ganhando menos, as mulheres continuam trabalhando mais, as mulheres continuam tendo dupla jornada, tripla jornada de trabalho, algumas tarefas são inerentes, né, às mulheres, né, então sobra pra gente, né, desde criança, vamos ajudar a mãe a lavar a louça, ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, ajudar a faxina na casa, ser responsável, né, enfim, ser praticamente mãe dos irmãos, né, e depois mãe dos pais, e depois mãe dos filhos, e depois mãe do marido, né? E ainda se sentindo inferior porque não consegue bancar uma casa, não tem recursos, é dependente e tudo mais. Isso está mudando. Existe uma situação de maior autonomia, mas hoje estamos caminhando por uma questão de soberania. A soberania é quando você pode fazer escolhas. Realmente não é só para você se bancar, mas é aquela coisa, você pode tirar um ano sabático, você pode ter uma casa, você pode pensar em não ter filhos, em não casar, em não entrar em nenhum das funções que o patriarcado estabeleceu para a gente. Existe condição física? Sim, existe. A mulher que é capaz de gerar, beleza. Capaz? Não, obrigação. Capaz de casar? Não, obrigação.
capaz de cuidar, de fazer as coisas, não obrigação. E muitas mulheres estão fazendo essa opção, teoricamente, do contra. E não faz sentido a gente pensar também no plano divino como exclusivamente funcional a uma relação, o papel dentro de um patriarcado. Né? Essa perspectiva, ela é aquela coisa, um cantor, a gente não fala um cantor é pai, um cantor está envelhecendo, nossa, o Mick Jagger com 80 anos está dançando. Beleza, mas ninguém pensa assim, nossa, já devia ter se retirado, pega mal ele fazer isso, né? Ele, afinal de contas, é pai de família, ele devia estar cuidando dos filhos, né? Não existe esse tipo de conversa, né? Os homens podem ter uma vida na sociedade e as mulheres, a vida é em função de família, de filho, de uma comunidade pequena, alguma coisa assim. E isso está sendo extrapolado. Quando isso está sendo extrapolado, uma das primeiras coisas que vem na mente das mulheres, principalmente, é a dicotomia entre aquilo que a religião dela prega e aquilo que ela está vivenciando. Ela não se encaixa. Ela já não se encaixava, né, mas tinha que aceitar porque existia uma dependência. E ela não percebia, porque foi virando normal, né, foi sendo normalizado, que o quanto não é só questão de qual é a divindade que você está respeitando, qual é o sistema religioso, você tem valores, né? Então a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher é mãe, a mulher tem que deixar de comer para deixar para os filhos, a mulher é a que vai cuidar dos idosos, tudo isso é referendado nas religiões, né? Mas uma das coisas que era mais impressionante era a questão da integridade espiritual. A pessoa, à medida que ela vai voltando, vai resgatando, vai trazendo de volta o poder que ela tem, a percepção de que ela pode, que ela dá conta, né? Eu vi uma foto um dia desses, na época que a Marie Curie fez a universidade, eram só homens, o Einstein, tudo, só homens, e na época, em 2017, uma foto que eram só mulheres. Né? Então a gente pensa assim, as mulheres estão conquistando espaço. E entende? Tem uma dissonância aqui em questão religiosa e que isso está cada vez mais evidente. Está cada vez mais evidente que houve uma tentativa de apagamento, de silenciamento, de sufocamento dos aspectos intuitivos e espirituais das mulheres. As mulheres tendem a ser mais intuitivas, tendem a ter uma conexão com o plano espiritual mais intenso, porque elas são mais dadas a maior introspecção e esse aspecto mais interior, né? E elas foram desacreditadas, chamadas de louca, elas eram chamadas de coisa do demônio, você está vendo espírito, está vendo coisas, está sonhando alguma coisa que acontece, você tem que fazer um exorcismo. Elas passaram a desacreditar. Gente, aqui, quando a gente vai dar curso, quantas vezes uma mulher fala assim, gente, isso está acontecendo mesmo ou eu estou ficando louca? É assim mesmo? A gente consegue ter contato com os deuses? A gente consegue, eu fiz o ritual, aconteceu um negócio, deu certo, é isso? Era assim? Né? Tipo, nossa, estava aqui na nossa cara, a gente não via, ou a gente não podia ver, ou a gente tinha que fingir que não via, né? Esse silenciamento não é acidental. Ele é o pilar que sustenta uma arquitetura maior, um incentivo à submissão aos homens e uma estrutura patriarcal. A mulher, ela era colocada como coadjuvante espiritual e uma coadjuvante que tinha que se adequar a uma sistemática patriarcal. Então, a gente vê, por exemplo, isso inclusive mesmo na área esotérica, na área ocultista, aquela
aquele formalismo. Então você tem que ter um quarto destinado para magia, você tem que ter um castiçal de prata para rituais para a lua, um castiçal de dourado para rituais do sol, a roupa combinando, a toalhinha combinando, a cor da vela combinando. Você tem que fazer uma oração em hebraico, em egípcio, em grego e falar, chamar a divindade pelo nome de origem, pela pronúncia correta. Você tem que começar pelo norte, começar pelo sul, começar pelo leste, você tem que traçar o círculo em tal direção, sabe? Uma carga de formalismos que era para suprir a deficiência da manifestação espontânea, que para a mulher é fácil. Eu falo para as minhas alunas, falo assim, gente, a gente começa aqui com o mais simples, porque eu quero que você primeiro confie naquilo que você vai estar vivendo. Depois, eu não quero condicionar os meus alunos de que precisa sempre ter a cor da vela da cor certa, tem sempre que ter a tal erva que você só vai poder ter se te importar, você vai ter... porque isso é para criar só um clima, gente. A conexão é interna. É interna, e restaurar esse elo entre esse aspecto do interno que a gente chama de alma com a sua realidade, você conseguir trazer para a sua realidade essa magia, hoje é um processo mais trabalhoso. Poderia ter sido natural se você nascesse num contexto que isso fosse natural, mas isso não é. E você muitas vezes precisa de um coven para ficar validando, é aquela coisa, você também conseguiu isso? Você também está vendo aquilo? Para você falar assim, sabe, se eu for contar para o meu marido, se eu for contar na igreja, se eu for contar não sei o que, vão me internar, né? Então, esse custo dessa fragmentação, desse apagamento, cria questões, depressão, bipolaridade, falta de confiança em si. Você então passa a querer deixar as regras desse masculino prevalecerem por toda a tua vida, porque já que aquilo que você sente não é, então você tem que se pegar em alguma coisa que seja garantido que seja. Só que hoje não está funcionando mais, né? Hoje não está funcionando mais, existe uma sensação de como é que eu consigo conviver nesses dois universos e uma divisão interna, uma sensação assim, gente, eu não caibo mais aqui nesse lugar. Né? Você sente que para continuar sendo coerente, as mulheres estão conseguindo ter uma realização, e essa realização, ela não pode chegar em casa ou chegar na igreja, ter que fingir que você não é aquela pessoa que hoje está conquistando um diploma, um aumento, uma autonomia financeira, né? Você continua sendo uma pessoa, então a sua sistemática, o seu modo de pensar, um modo de pensar mais acolhedor, um modo de pensar mais empático, um modo de agir, de administrar, de relacionar com grupos, de liderar, a palavra liderar, né? Linda essa palavra, né? Que ouve, né, que compartilha, que divide tarefas, que retribui, que dá chances, que incentiva os membros a participarem, a crescerem, detecta talentos, né? A mulher é muito mais líder que o homem, gente. O homem é mandão, autoridade em cima a voz alta, da agressividade, da postura violenta. O mundo está ruindo por causa disso, né? E esse preço, as pessoas pensam assim, hoje tem muita gente que hoje ainda frequenta uma igreja, dessas religiões mais abrâmicas, né? Ainda por um pouco de convívio social, de pertencimento da família, de um grupo, mas totalmente desconectadas. É aquelas pessoas que falam assim, gente, eu vou, mas eu não acredito mais nada daquilo, né? E aí a gente pensa, também no aspecto religioso, é a próxima fronteira. É a próxima fronteira para o feminino, é a reconstrução da soberania também na esfera da espiritualidade.
Nessa paisagem, que essa busca de totalidade, que a Wicca oferece esse caminho. Porque, primeiro, a divindade não é exclusivamente masculina. E existem deusas totalmente soberanas, deusas que, inclusive, os deuses masculinos teriam de respeitar. O feminino é respeitado em todos os seus ciclos. Então, existe o espaço para a mulher em todas as suas fases, existe uma valorização, porque você não está valorizando só o seu aspecto físico, a sua capacidade procriativa, ou a sua capacidade de cuidados, ou aquilo que você tem. Não, você pode ser você, e essa identidade, essa individualidade, ela é importante no grupo, na sociedade, no seu meio e na sua religião. Os seus dons, eles vão aflorar conforme você esteja cada vez mais centrada naquilo que é a sua individualidade. E é por isso você vai tendo, quando a gente fala, a bruxaria tem o poder da magia, a varinha e não sei o quê, o poder não está na varinha, gente. A varinha é um enfeite físico que é para simbolizar a forma de você estar expressando esse poder. Mas essa autoridade é interior. É interior. E alcançar essa autoridade interior é preciso que você tenha uma independência na área profissional, na área financeira, na área pessoal, de posicionamento. Ela não é performance. Não é se vestir de preto e falar de uma forma arrogante, né? Então, o processo de você se transformar numa bruxa é um resgate desse poder, é o trabalho para a soberania, é um trabalho para a soberania. A ser bruxa é você ser uma pessoa soberana, porque você percebe as capacidades que você tem, inclusive de magia, para desencadear aquilo que você quer. E aí, é importante entender que quando hoje a Wicca renasce com esse vigor que está renascendo, em consonância, esse despertar dessa soberania feminina. Se você sente esse chamado, né, que você quer transcender esses limites, você percebe que para você a espiritualidade, a religião onde você frequenta, os valores que você tem que engolir, hoje não estão mais cabendo na pessoa que você está se tornando, o seu caminho é outro. Entenda que hoje o que a gente chama de religiões predominantes, elas não foram predominantes naturalmente, elas não se monopolizaram através do consenso das pessoas percebendo que aquilo era a verdade absoluta. Não, morte, gente queimada, guerra, catequismos, gente, até hoje, 6 horas da manhã, tem gente tocando campainha na porta, né? Então, não foi uma opção voluntária, e hoje está um momento de resgatar também nessa área a nossa individualidade, sentir assim, peraí gente, eu sinto coisas, eu tenho sonhos, eu sinto que às vezes eu faço uma coisa, eu mal pensei e a pessoa liga, acontece, você fala, gente, aonde eu vou encontrar uma validação para essas experiências? Você já pensou nisso? Aonde eu vou encontrar uma forma de sistematizar e conseguir replicar essas experiências? Aonde eu vou conseguir uma forma de entender esse plano espiritual, entender as hierarquias, entender os seres com quem eu estou relacionando? Tudo é do diabo, será? E esse diabo, será que o diabo existe? Será que tudo isso existe? Será que todas essas histórias existem? A gente está acreditando num livro que foi montado, traduzido, refeito, né? E estranhamente, sabe, é bem aquela coisa que a Porta dos Fundos às vezes faz, assim, nossa, sabe, parecendo muito puxando a sardinha para uma direção específica, né, um sistema patriarcal, enfim. E essa vontade as pessoas estão encontrando consonância dentro da religião Wicca. Então, não é por acaso que, pelo menos aqui no meu coven, a grande parte, 90%, eu coloco no YouTube lá, a porcentagem é 90% mulher.
É 90% mulher. É 90% mulher porque é o público que mais se ressentiu até hoje de tudo que foi reprimido. E que hoje está se reencontrando, se maravilhando e falando assim, gente, eu nunca me senti tão livre. Eu nunca me senti, sabe, sem culpa, sem desconfiança, sem restrição, sem ter que restringir o meu modo de pensar, o meu modo de agir, podendo ser quem eu sou. E eu sinto que eu posso contribuir muito mais para a humanidade dessa forma do que daquele jeito de, sabe, já ter o seu destino traçado, estudar, casar, ter filho, cuidar dos filhos, ficar velho e morrer, né? E isso com ainda possibilidades de marido trair, abandonar, enfim, né? Você não precisa se contentar com uma espiritualidade pequena, você pode se contentar com uma espiritualidade que te enalteça, que te encaminhe para essa soberania, né? Estão interessados? Não se esqueça assim, agora é começo de ano, é um momento interessante de estar começando alguma coisa, a gente tem esse nosso curso de treinamento, o nosso treinamento ele é individual. Por que individual? Às vezes as pessoas, quando eu falo treinamento, isso também é uma coisa que eu acho que é interessante explicar. Quando eu falo treinamento, as pessoas veem nos sites, nos vídeos do YouTube e mesmo nos livros, a impressão que ela tem é, você vai aprender a fazer feitiço, e fazer os rituais de lua cheia, lua nova e solstícios e equinócios, né? E aí você fala assim, tá, mas isso eu pego em livro. Um treinamento individual, ele não visa ensinar esse aspecto exclusivamente intelectual, embora também tenha. Ele visa o seu desenvolvimento interno, é você descobrir quais são seus dons, é você descobrir quais são seus bloqueios, é você descobrir quais são, resgatar, lembrar, trazer de volta coisas que pode ser que você já tenha desenvolvido. É um trabalho espiritual e só pode ser feito individualmente. Era muito mais vantagem para mim ter uma turma de 40 pessoas e fazer um curso que fosse aplicado a todo mundo, mas cada um tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem dons específicos, então é muito mais trabalhoso você ter que ajudar alguém a se desenvolver no ritmo dela, no sistema dela e naquilo que ela precisa. Então um curso para uma pessoa não é igual ao curso do outro, porque o outro tem dons diferentes, tem um tempo diferente, tem tudo diferente. É o trabalho que os druidas faziam. Às vezes um treinamento para os druidas era 40 anos. Mas é para você ter, aquela coisa, de passar a sacerdotisa, a autossacerdotisa, passar aquilo que foi os 40 anos dela de desenvolvimento, para que aquela pessoa parta a partir dali para além. É uma ideia de evolução. Então você aprende tudo aquilo que até onde eu cheguei, para você poder ir além. Então é muito uma coisa para você se desenvolver e para você ir para frente. Não é uma coisa para você ficar repetindo versinhos ou como é que invoca tal deusa, qual é a cor da vela. Não, gente, isso aí a gente indica livro. Tá? Isso aí a gente indica livro. Nosso trabalho não é assim, tá? Interessados? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp e existe uma pré-seleção, tá? Por quê? Porque tem muita gente que quer ser Harry Potter e não é você comprar uma varinha e sair fazendo vada que vada, não é. A gente tem que avaliar se a pessoa realmente está envolvida no assunto. Estão gostando dos nossos vídeos? Estão gostando do nosso conteúdo? Tem alguma sugestão? Deixa a sua sugestão, deixa um comentário, um like, compartilha, vamos dar uma forcinha para o nosso vídeo, nossos vídeos e nosso canal aqui, tá? Até mais então, e feliz ano novo para vocês, tá? Tchau!